Bem, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui a mais uma live com o Ivan Poli no canal Gap Filosófico, né? Já tivemos duas lives com ele aqui, uma sobre Xangô veio antes de Rousseau, e a outra Sociologia de Exu. Nunca é demais lembrar as referências, né? Que Ivan Poli é o único autor brasileiro de renascimento africano, reconhecido por autoridades tradicionais, políticas e acadêmicas de diversos países, autor dos renascimentos do Sul, Indo-Chinês, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Russo, Latino-Americano, mestre em Linguagem e Educação na Universidade de São Paulo, trabalha os seguintes temas: mitos africanos da educação, filosofia da educação no Oriente, sistemas educacionais no Oriente e África, relações mestre-discípulo no Oriente e África, história da educação e sociologia da educação no Oriente e na África, sobretudo na Índia, né? E o tema de pesquisa de mestrado, metodologias de letramento a partir de gêneros da oralidade africana na alfabetização de jovens e adultos. Tem vivências em instituições religiosas e educacionais em 22 países, em 5 continentes, que visitou durante 9 anos. Tema de uma de suas obras. Trabalho acadêmico reconhecido por diversas autoridades de alto nível na Europa, França, África, Nigéria, Benin, Ásia, Índia e América Latina, Brasil e Argentina. E hoje ele vai fazer uma exposição sobre o texto dele, né? Yansan enlouqueceu Freud em seu divã. Bem-vindo, Ivan Poli, fica à vontade mais uma vez. Bem, antes de tudo, Ricardo, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem Oxe. assim? Tá bom. Bem, boa Ekasan, boa final de tarde, boa noite, né? Bom início de noite a todos, né? A todos aqui que vão ver esse vídeo, né? Aqui nas redes sociais, né? E gostaria de agradecer aí ao Alberto, ao Ricardo, né, por esse espaço, né? O Sociologia de Exu ficou lindo com aquelas coisas da Betânia que você colocou, né? Que a gente, da forma que você colocou, que ficou bem a palestra que eu dou mesmo, né? Dos autores modernistas, né? Ficou muito, muito legal, né? E espero que esse aqui seja um registro que, se não agora, um registro póstumo, né? Sirva para fazer essa transgressão, né? Essa transgressão necessária, né? Na nossa cultura, né? No nosso espaço, que sirva, acho que ajude a política cultural que vem para frente, que a gente espera, né? Mais Betânia, menos Gustavo Lima, né? Mais Caetano, menos Gustavo Lima, né? Pessoas mais fazendo coisas ligadas às tradições africanas, ligadas a essa questão decolonial, né? Que a gente consiga ter uma arte voltada à questão decolonial, né? Voltada à decolonização, aos nossos interesses nacionais, né? E aos interesses dos renascimentos do Sul, de uma nova ordem mundial multipolar, né? Do que todos os meus renascimentos falam, e do qual esse renascimento africano, né, faz parte, em latino, essa obra, dentro do renascimento africano e latino, né, que vem trazer um encontro entre o arcabouço civilizatório nosso, né, de matrizes africanas, e a psicanálise clássica, né? Bem, esse é um texto caricato, eu não pretendo com esse texto fazer nada além de fazer uma provocação, de abrir discussões, né, nas universidades, nos locais, em estudos de psicanálise, em pedagogia, na rede pública, né, assim, que as pessoas vejam esse vídeo dos estudantes, né, e os professores abram discussões, né, sobre essa questão dessa visão colonial na psicanálise, da questão de psicanálise e racismo, né, e uma série de outras discussões que são necessárias a essa visão decolonial que deve estar dentro das nossas universidades, né? Então, assim, não só isso, esse texto, eu mandei no Paideia Negra, na época que eu fiz esse livro, que agora vai sair esse texto pela Palas, vai sair agora em fevereiro no Pedagogia dos Orixás, né, numa versão ampliada e revisada que eu vou fazer, né?
Esse texto, ela era uma aluna trans, a Petra Costa, ela era uma aluna trans brasileira, né? Ela estudava na Escola de Belas Artes de Viena, né? E ela levou lá, os alunos falando, nossa, tá tão lindo esse texto. Esse e o Se Existe Deus, ele também é trans, que é um outro texto meu, né? A Filosofia do Toba, Se Existe Deus, ele também é trans. É esse, em Ansando que é o França de Van, o Jango Venance de Rousseau, ele levou, e esse aqui, o Se Existe Deus, ele também é trans. Em particular, esse eu traduzi para vários idiomas, né? O outro, Se Existe Deus, ele também é trans, eu traduzi até para o islandês, eu estudei para o grego, o pessoal na Grécia gostou, né? Então, assim, esses textos, né? Tinha gente querendo levar para o audiovisual nesses países, né? E ela disse os alunos lá, falaram assim, nossa, ela começou a me chamar e eles falaram, novo Bertolt Brecht latino negro do século XXI, né, do Renascimento do século XXI, né? Justamente eram alunos antifascistas e antirracistas, né? E eles falaram, nossa, esses textos são vômitos na cara de Freud, né? E da sociedade conservadora e assim, conservadora e eurocêntrica, essa visão mais conservadora de Viena, né? E quem sabe, né? Na verdade, eles queriam fazer um sketch, né? Eu mandei se tem uma menina, a Vanessa Remonte, ela fez meu curso, né? Ela fez meu curso Antropologia dos Orixás, né? Ela falou, nossa, eu preciso levar isso pro audiovisual, né? Imagina a Betânia falando a terra, sendo a terra, a mãe terra, né? Ela disse que mandou até o livro para a Betânia, né? Desse livro das minhas poesias, da coisa, né? Sei lá, se ela viu, né? Diz que a esposa da Betânia viu e falou, manda pra gente aí, né? Só que o pessoal da Globo, assim, eles estão muita coisa de série, né? Mas assim, os diretores estavam sabendo, né? Todo mundo disse que gostou, mas assim, até agora não retorno, isso vai demorar por causa de questão financeira, né? E eu acho que talvez, e aí ela tinha falado de mandar para Netflix, para outros audiovisuais, né? Para outras questões de audiovisual, né? Que apesar que está em crise agora, né? Porque assim, não só esse texto, mas todo o texto, todos os orixás e todos esses textos, né? Mas assim, que para o Brasil é estratégico como política educacional, né? Eu acho que se um dia tivesse uma concessão de uma nova concessão de uma TV que tivesse uma visão mais decolonial, porque a Globo, no caso da Globo, eu acho que o nordestino na Globo sempre vai ser caricato, né? Olhar, comentar, tudo bem. Na Globo sempre o nordestino vai ser caricato, justamente isso, né? Na Globo o nordestino vai ser caricato, corrupto e lesado, né? Mas assim, vamos lá. Em Anselmo que seu Freud, seu divã, né? Esse é um texto que fala dessas questões decoloniais, né, dessas questões de descolonização. O encontro, né, é para abrir discussões, não é um texto que visa trazer uma teoria, mas de abrir discussões, né, é um texto provocativo de abrir discussões dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da filosofia, né, e dentro das questões ligadas ao feminismo negro. Ele elogia o feminismo negro, né? Então, eu vou comentando, né? Vou lendo e comentando. Esse pequeno artigo sobre o encontro entre Freud e Anselm em um tempo imaginário tem como objetivo discutir de uma forma divertida os encontros e desencontros entre a teoria psicanalítica de Freud e as tradições dos povos subsaarianos, ou seja, negros, né? Sobretudo os ligados às tradições matrilineares, as tradições matriarcais. Também discute até que ponto os profissionais de psicologia em nosso país estão preparados a lidar com o tema do racismo em suas práticas, tema recorrente de diversos pesquisadores negros na área da atualidade. Ou seja, ele serviu na UFF, deu palestra em 2017, né? Ele serviu como base de muitas teses, dissertações, né? Então, assim, Yansan se apresenta. Eu vou ler aqui os trechinhos do Oriki de Yansan, né? Do canto de Yansan. Yansan, o arô, seu Freud. Bom dia, seu Freud. Xalafiani, como está? Que? Boa tarde. Quem é a senhora? Aí ela começa a dizer o oriki dela, né? O canto sagrado, né? Que faz parte
todo o nosso arcabouço civilizatório das nossas mães, né? Das nossas tradições aqui. Dona do vento da vida, senhora da caça, senhora da guerra, altiva na batalha. Aí, assim, suave como mulher, suave como o sol que se vai. Mulher revolta como o vendaval, umas brasileiras, que são conhecidas lá fora, né? Por elas escolherem seus maridos, né? E não a mulher escolhe o homem, né? Para nós aqui, e isso vem dessa tradição, né? Altiva na batalha, aquela que cuida das crianças, bela na briga. Mãe, essa parte é muito bonita, eu sempre me emociono nessa parte, porque tem muito a ver com a minha história e de todo filho de mãe, chefe de família. Mãe que domador da miséria, mãe que domador do vazio, mãe que domador da tristeza, mãe que domador da desonra. E aí eu lembro das mulheres do nosso país, né, abandonadas por políticas públicas até determinado tempo, né, e essas severinas que começaram a se construir, reconstruir nossa economia e que como é necessário a gente recuperar esse arcabouço civilizatório, né, para que a gente tenha uma economia voltada para a nossa realidade, que tenha, né, como o Vinda Severinas falou, né? E minha mãe, uma chefe mãe solo, mãe de família, lá na Bahia, oferecendo o próprio comércio em Ançã, ou seja, essa civilização, esse mito civilizador, né? Que não pode ser demonizado, né? Quem não sabe que Oiá é mais que o marido, Oiá é mais que o alarido de Xangô. Mãe dos 9 filhos, mãe das 9 luas, mãe da noite. Freud fala, bem, só isso, ainda não tinha ouvido falar da senhora aqui em Viena. Por que me procura? Porque os homens de branco como se fala na Umbanda, né? Seus adeptos falaram para minhas filhas guerreiras negras da nação da minha diáspora que o senhor poderia me ajudar em uma questão. No que é exatamente? Quando minhas filhas procuram emprego, não são aceitas e ocupam as posições mais baixas nas suas sociedades, são ignoradas em seus direitos. Quando procuram trabalho, trabalham mais que os homens e são colocadas para escanteio no terreno afetivo pelo padrão de beleza vigente em suas sociedades e a construção simbólica, né, que a gente tem na nossa mídia, né, o padrão estético, que lhes é relegado o direito de afirmação de sua própria identidade e cultura, o que quando ocorre não é reconhecido. Não raro passam humilhações públicas por causa de suas condições de mulheres negras em vários terrenos e não se veem nem ao mesmo representadas nas produções artísticas de forma decente, né, ou real, o que igualmente não raro faz com que muitos abaixem a cabeça e aceitem essa posição de inferioridade que lhes é imposta. Seus filhos dessas mulheres negras e das mulheres que são influenciadas por essa cultura negra, mesmo ainda que não se declarem, sobretudo no Norte e Nordeste e em Minas Gerais, sofriam um genocídio, fecham-lhes oportunidades, são representadas negativamente de forma pejorativa. Lhes é negado sua própria riqueza cultural, lhes é negada sua própria riqueza cultural, enquanto nesses países atribuem vistos de mão de obra especializada de alto valor agregado para estrangeiros brancos em maior número mesmo do que esses jovens negros que passam por isso e dificilmente chegam a se especializar e ter formação para assumir esses cargos, né? Antes de serem mortos pela polícia, ou seja, o genocídio. Você tem um genocídio da população negra e você importa uma população branca europeizada, ou seja, para ocupar os postos de comando e de poder no país, né? E a população negra do nosso arcabouço civilizatório, ela é relegada e ela sofre esse genocídio por todo um projeto de genocídio mesmo nessa população, né? Isso me deixa muito triste, pois sou uma heroína que lhes legitimou comportamentos, ou seja, está no arcabouço civilizatório nosso, né? De suas ancestrais, e fico triste de muitas por não me conhecerem
não poderem se espelhar em meu exemplo de guerreira, ou seja, a demonização desses mitos, né? As pessoas não conhecem esses mitos, elas se comportam, mas elas não conhecem. Esse arcabouço civilizatório não está, esse estudo disso não está na nossa história, isso é demonizado, né? E por um projeto de poder, de exploração da fé religiosa das pessoas, né? E que vai contra a nossa natureza econômica real, né? Eu mesmo sofro humilhações em meus simbolismos, não sendo reconhecida como heroína e sendo heroína de fato desse povo. Quando, e assim, ela é heroína e nossas mães heroínas, né? Nossas mães, essas mulheres negras que estão lá no Nordeste, no Norte, na Bahia, essas mulheres negras são as que formaram nossos mercados, formaram nossa economia, elas são nossas filhas, elas são nossas heroínas reais, né? Eu tenho um trabalho que fala nossos pais, nossos verdadeiros heróis, que eu faço comparações que vai sair no livro da Palas, né? Eu faço um trabalho de uma retirante que ela nem sabe, mas ela, como mãe solo, ela é o mito, o seu comportamento, o arquétipo que ela segue é inspirado no mito de Yansan, né? Então, tudo que ela faz em termos civilizacionais, ainda que fosse analfabeta e protestante, é baseado nesse mito que não é reconhecido pela nossa tradição, né? Quando os alunos vão aos professores, aprendem sobre os mitos da educação que só falam do herói grego e do pai romano, heróis brancos. Ou seja, quando a gente está na universidade, lá na USP, quando eu entrei na USP, né? Você fala do herói do pai romano, do Catão, você leu a Ilíada, você leu a Odisseia, mas você não lê nada sobre os mitos africanos, a heroína africana. É como se as senzalas não tivessem mitos, né, que não tiver, que tivessem no nosso arcabouço civilizatório real, que tivessem participado do nosso processo civilizatório, né, essa visão colonizada da nossa educação, né, que forma intelectuais que têm essa visão colonizada, né. Quando tem que estudar o herói grego, mas você tem que entender as dinâmicas, né, que se passavam entre os indígenas, entre os negros, né? Quando falam que sou sua heroína, que formou sua nação, muitos vêm me dizer que sou coisa do demônio, que não mereço servir de exemplo, ainda que se espelhem no exemplo de suas ancestrais negras, que se vestem para trabalhar e sustentar os seus filhos, assim como eu fazia, me vestindo de búfalo para caçar e guerrear e sustentar seus 9 filhos. A lenda de Yansan, o mito de Yansan, ela se vestia de búfalo para guerrear e caçar para alimentar os 9 filhos, né? Essa mulher fazia isso. As mulheres, nossas mães solo, e ainda mais na Bahia, né, no Nordeste, onde 40% das famílias são de mães solos no Brasil, de mulheres chefes de família, né? E na Bahia, nos lugares onde esse mito é mais forte, onde existem mulheres negras, onde essa cultura é mais forte na Bahia, Pernambuco, isso é maior, né? Isso está no nosso arcabouço civilizatório, isso é ignorado. As pessoas estudam o pai grego, o herói romano, não que não tem que estudar, mas assim, tem que ter uma ideia de mudar a relação de hegemonia cultural, né? Entender, né? Quando falam que sou sua heroína e formou sua nação, muitos vêm me dizer, tá, que eu sou coisa do meu demônio, que eu sou coisa de búfalo, tá. O pior é que as instituições de meu país não me reconhecem. Assim, e os poucos que me procuram, mesmo entre eles, dizem que sou o demônio, querem que eu apenas lhe faça magias para resolver os seus problemas imediatos. Sendo que há muito mais do que magia, do que querem que eu faça, que eu já faço pela sua civilização, de todos esses países da África e da diáspora. E é muito mais, né, e não reconhece, gerando grande sofrimento para todas nós. Freud. Bem, vejam, aí Freud, né, na psicanálise, né? Bem, Freud, veja um diálogo, um diagnóstico bem de autovitimização, de síndrome de perseguição, podendo até mesmo ter suas raízes em falta de medicação psiquiátrica. Vou estudar o caso à luz da psicanálise clássica. Vejo também uma relação difícil com a figura paterna, talvez fruto de alguma histeria, né? Histeria, o caso Dora, lá de Freud, né?
E vejo claramente minha teoria da inveja do pênis, né, de Freud, né? E Ansan, bem, já ouvi isso várias vezes, em quase toda a clínica de seus discípulos, que me aconselho. Por isso, vim procurar o senhor em pessoa, aqui no Orum no Céu, para ver se isso era coisa do senhor mesmo. Freud, o senhor nunca ouviu falar em racismo? Não lhe ocorre que talvez o doente não seja exatamente minha filha e eu, mas sim a sociedade em si que existimos? Freud, bem, não costumamos nos deter em questões sociológicas na psicanálise clássica, na psicologia, né? Pois deviam. Muitos casos não são. Né? Isso é, na verdade, um aluno de psicologia falou que isso devia ser a primeira aula que elas deviam ter, né? Freud, vejo que talvez o caso Dora das histéricas, né, da questão da repressão da pulsão sexual, né, que leva às doenças mentais, né, as doenças, patologias mentais, sobre a histeria, pode ser interessante aqui. A senhora e o seu povo têm algum problema na relação com o próprio corpo, né, ou com prazer? Inhansa, seu Freud, o senhor não conhece minha lenda, certamente aqui em Viena. Fui mulher de todos os deuses. E os conheço todos no sentido de sua Bíblia, né? Você sabe o que é conhecer no sentido bíblico, né? É o pecado original, né? Conhecer, por exemplo, Eva conheceu Adão, né? Conhecer no sentido bíblico, né? Aliás, é o que se tem de mais interessante e divertido deste livro, né? Mesmo sendo pagã, adoro conhecer as pessoas no sentido bíblico. E a isso agradecem meus 9 filhos por terem nascido devido a esse meu gosto, né? Na verdade, quando era muito nova ainda, o Oriki de Ogum, né, a tradição de Ogum, que dizia, ele toca a base de seu pênis, talvez esteja inativo. Ele vê que seu pênis está ereto, exceto os testículos que se esvaziam. E no caso de porque esse Oriki, ele foi no Oriki isso aí foi construído para que os homens no campo de batalha em outra civilização eles tocassem o seu corpo para obter prazer, né? Porque o prazer é algo que nos faz humanos, segundo a tradição Yorubá, né? Tem a tradição Yorubá, a tradição dos nossos ancestrais africanos falam aquele que criou o homem. Aí ele contou aí, aquele que criou o homem, como ele é, segundo sua natureza, um é hétero, outro é homo, outro é trans, assim, o Deus é andrógeno, Deus tem tudo sexo e sexualidade, daí que está no meu texto, se existe Deus, ele também é trans, né? Então, assim, essa questão é assim, minha mãe Iemanjá tinha em seu aqui a fertilidade, ela tem os pelos na vagina, senhora que tem os seios úmidos, né? Ou seja, na verdade, era sinal de fertilidade, sinal de que se tinha que fazer uma espécie de trabalho de pré-natal quando isso acontecia. Isso é um estudo antropológico, né? Aí você fala com os pastores, ele vem com coisas, desculpas da Bíblia, que não tem valor nenhum científico, né? Que é um absurdo, né? E tem legitimidade para impedir que isso seja estudado, né? Na minha tradição, os meus desejos e instintos, que são coisas que me fazem me sentir humana, são sagrados, ou seja, o prazer é sagrado, não é um pecado. O prazer na nossa tradição, na tradição africana, é sagrado. O prazer sexual, tudo que te dá prazer é sagrado, são expressões da divindade, das diversas divindades que estão na nossa cabeça. Né? A repressão do prazer serve a outros interesses, né? Que a gente, é uma outra história, né? Então, assim, e não o que você chama de pecado. Não demonizo minha relação com o meu corpo, né? Sempre tive uma relação muito saudável com minha sexualidade, pelos exemplos que citei, assim como meu povo. Não conhecemos o que é histeria em nossa cultura, e, de fato, justamente por essa relação de não ter, de não ter uma repressão da pulsão, né, da questão da pulsão, de ter uma relação aberta com prazer, com o corpo e tudo mais, né, dessa relação de corporeidade, né,
a histeria é muito menor, eles desconhecem, né? Aí se coloca, Freud coloca como um caso no caso Dora, lá nos estudos clássicos, né? E impõe isso lá para os africanos. Ou seja, a nossa cultura, a gente tem a questão do Freud, mas a gente tem que entender que muito do que é reprimido na nossa cultura, por questões religiosas, vai contra a nossa natureza civilizatória, né? De nossos mitos, nossas tradições, né? Acho que não é o caso, aí Freud. Contudo, este fato que a senhora cita de seu companheiro, do seu companheiro sobre o pênis, talvez denote um que chamo de inveja do pênis, em Ansan. Seu Freud, o senhor não ouviu falar que eu sou mais que o alarido de Xangô, que sou mais que seu marido? Em minha civilização, acho que o que existe é a inveja do meu ventre, pois os homens não têm o dom de gestar como eu, e minhas filhas guerreiras. Se não fossem nossos ventres, nossas linhagens, nós não se prolongariam, pois os homens não gestam e não têm nossos ventres sagrados. Não fossem nossos ventres, nossa civilização não existiria. Tanto que até que descobrissem que tinham participação no fato do nascimento dos nossos filhos, éramos tidas como deusas. De onde vem o canto de minha mãe Oxum, Oriki de Oxum, que diz: ajoelhem-se para as mulheres são a inteligência da terra, o homem não pode fazer nada na ausência da mulher. Somos senhoras dos segredos da magia, as mães da terra e seus segredos, as senhoras do mercado, né? As matriarcas pelas quais dão origem nossas linhagens e objeto do maior respeito representando a tradição. Não somos nada menos que as mães da civilização. Acho que vou desistir do senhor e do seu monismo fálico, porque vê tudo no falo, né? E vou me consultar com o senhor Winnicott, né, que via a mãe suficientemente boa, se centrava na mulher, né, na relação da criança com a mãe, né, que baseia seus estudos em nós mulheres, se somos mães suficientemente boas ou não, que determina todo o nosso futuro de nossas civilizações. Todos invejam nossos ventres de onde vêm. Não tenho a mínima ideia do que seja essa tal inveja do pênis. Nosso ventre representa o poder de nossas sociedades e o poder da magia dos segredos da Terra em todas as civilizações desde a África, que vêm de nossos ventres muito mais poderosos que esse seu pênis que não tem inveja nenhuma. Nossas transgressões, como os transgressoras que somos, criaram a agricultura, enquanto coletávamos, os homens caçavam. Ah, criaram um mercado que nasceu de nossas transgressões, que salvou a civilização, que é como eu falei no Chateaubriand de Rousseau, né? Das guerras impostas pela ordem masculina. Criamos, nessas mesmas transgressões, outras ordens nas linhagens com os agregados de família, as crianças vindas de fora, integrando as linhagens com nossa maternidade simbólica. O que, na época das razias da caça de escravos, né, de diversas guerras nas quais nossos mais velhos e nascidos eram levados para a América, salvou a nossa civilização novamente. Assim como transgredindo novamente, aprendemos a caçar e guerrear nessa mesma sociedade, quando eu surgi como mito para legitimar esses comportamentos, que ainda são os das chefes de família, mulheres em África e na diáspora, construindo com mais essa transgressão à ordem masculina uma nova civilização, mesmo que para os homens das letras, que dizem que são os heróis da educação, somos invisíveis. Sinto que minhas filhas mulheres negras hoje não reconhecem isso, ele seja atribuído o papel que lhes é atribuído atualmente na sua sociedade. Seu Freud, bem, como fica a história do racismo? Freud, bem, antes vou psicanalizar alguns objetos, porque Freud, ele psicanaliza, né? O que é côncavo é o pênis, o que é côncavo é a vagina, o que não é, o que é fálico é o pênis, né? Ele coloca dessa forma, né? Bem, seu Freud, assim, bem, talvez seja importante
Então, assim, bem, vou analisar o psicanalista. Bem, talvez seja importante ver o que representa essa espada de formato fálico e essa bolsinha de formato côncavo. Isso pode querer dizer alguma coisa. No quadro geral, ter outro simbolismo. A Yansan. Bem, seu Freud, e o senhor está me irritando com essa história e não está me respondendo sobre a questão do racismo. Se o senhor continuar, eu é que vou psicanalizar o simbolismo do seu famoso charuto que o senhor não largou até o final da vida, né? Como algo fala. Ele morreu por causa daquele fumando charuto, né? Freud, bem, vamos combinar. O charuto é só um charuto, a sua espada pode ser somente uma espada, sua bolsinha pode ser somente uma bolsinha. Acho melhor não comprar essa briga, porque às vezes o Freud falava, né? Que a bolsa podia ser uma bolsa, podia não ter o simbolismo psicanalítico, né? E vamos combinar uma coisa. Racismo pode ser só racismo. Em algum caso clínico, pode também existir racismo, e seus adeptos têm que considerar isso em seu trabalho essencial na modernidade. Freud, é parrenhaça, e que nunca nos curem totalmente de nossa loucura, porque senão a arte some no mundo, né? E as transgressões artísticas somem. Yansan, errei! Ela solta o ilá dela, né? Yansan solta seu ilá de guerreira entre os raios e solta o trovão que ressoa. E que não imagem assim nossa criatividade, que é o que nos dá vontade de viver, segundo Winnicott, né? A pulsão criativa que dá vontade de viver, né? O homem, né? Eu mesmo tive uma questão ligada a essa questão do tratamento psicológico, e a pulsão criativa, eu tenho uma necessidade de criar, eu tenho uma necessidade de a minha vida é criar, né? Se eu parar de criar, se eu parar de criar em termos psicológicos, se eu parar eu não, assim, as pessoas elas não podem viver, as pessoas não podem ser somente as pessoas da sala de jantar do Panis et Circenses, né? A pessoa da sala de jantar nasceu para viver e morrer, né? A cultura liberta, a pessoa tem a necessidade de criar. O ser humano, a pulsão criativa, né? A pulsão sexual, a pulsão criativa que vem dessa tradição africana das nossas origens, né? Isso não pode ser matado pela civilização somente do consumo pelo consumo, né? E como então. E nem matem nossa criatividade, que é o que nos dá vontade de viver. E o artista, todo artista acho que entende o que eu falo, né? A necessidade de criar, todo compositor, é uma necessidade fisiológica, tem uma necessidade fisiológica de ensinar, uma necessidade fisiológica quase de criar, né? De tudo isso. Né? E como eu mesma disse nos sonhos para minha filha Simone de Beauvoir, que veio mostrar para a sua civilização a coragem ancestral que vem desde a noite dos séculos, das guerreiras africanas, para que sejam menos calculistas e cartesianos, adotando essa dialética africana, né, essa visão Ubuntu, né, e mais felizes, né, que a Terra não se destrua, né, Descarte, Descarte, né, ou seja, não é o Descartes assim, não é o eu penso, logo existo, eu existo porque você existe, que vem das culturas africanas. Então, assim, isso aí, esse texto, ele tem essa coisa, e eles queriam fazer um sketch, né, dentre esses textos, né, fazer um sketch desse texto, né, de Yansan, né, entre os textos, né, colocar algumas músicas, algumas coisas assim. A gente vai ver, vamos ver se a gente consegue ir para frente, né, e que a gente transforme o canal aí num ponto de encontro de filosofia brasileira, né, de filosofia decolonial africana e brasileira, junto com universidades brasileiras. Vamos ver se aí no governos federais nos ajudam a legitimar nossas coisas, né? E que a gente tenha recursos também, né, para fazer esse trabalho, né? Foi totalmente sabotado num governo que tinha uma política cultural que colocou pessoas que queriam destruir justamente tudo isso, né? E que foi apoiado por grupos religiosos que exploravam a fé religiosa, né? Por isso que é essa questão, né? Toda essa questão. E aí você vê toda a implicação que tem na construção simbólica do nosso país, né? Como nação, né? Essa visão dessas nossas mães,
dessas economias, de tudo isso, né? Essas mulheres que recebem o Bolsa Família, essas mães que recebem o Bolsa Família, né? Que são essas mulheres, são nossas mães. Minha mãe, lá em Salvador, era essa heroína, a heroína africana, a heroína negra, ainda as mulheres de São Paulo, as mulheres das gaúchas, todas as mulheres têm que conhecer essa heroína africana, né? Assim, os livros têm que falar a nossa história, que mudar as narrativas, né? Porque nossa história é uma história de narrativas brancas, de narrativas do colonizador, não do nosso povo real, né? Não do nosso povo real. Você vê que, por exemplo, um dos exemplos disso é que quando o Alafim de Oió veio para o Brasil, aqui, né, dentro de um governo progressista, que radicou a forma que fez tudo isso, né? O Alafim de Oió veio para o Brasil, a maior autoridade africana, que eu tenho uma ascendência direta de Xangô, né? Eu sou descendente dentro minha descendência, minha ancestralidade, eu tenho ascendência do Alapini de Xangô, né? Que veio para o Brasil, meu avô, entre as descendências lá de Pernambuco, né? Foi muito sofrido, ele veio para São Paulo muito sofrido, para lutar contra a revolução a revolução constitucionalista no quartel de Quitaúna, que eu servi em Quitaúna, inclusive, né? Então, assim, quando você vê todo esse arcabouço civilizatório sendo apagado, né? E assim, você vê nessa visita que houve e tudo mais, que o Alafim de Oió veio, teve toda uma questão dos traficantes de escravos brasileiros, depois do final do tráfico negreiro, terem ido lá, escravizado toda a corte dele, trazido meu avô para cá como escravo, né? Que ele era um nobre, que ele era descendente direto de Xangô, como escravo para o Brasil, né? E essa autoridade vem, é recebida pelo quinto escalão do estado da Bahia, né? Tendo que a presidente estava lá chuchando de Macedo na liberação do tempo de Salomão, que lhe deu um belo de um golpe no país e criou toda essa questão, né? Não tenho nada contra o evangelismo, essas questões, mas assim, o próprio Paul Kagame lá em Ruanda, ele colocou, depois que houve o massacre de Ruanda, depois que houve o massacre de Ruanda, os povos lá que tinham essa questão religiosa também, né? Ele exigiu que, quando ele assumiu, né, que existia liberdade religiosa, existe liberdade religiosa, mas para não acabar com o que ele sabia que existia esse processo epistemicida de apagamento do arcabouço civilizatório dos povos de Ruanda, que tinha explicações na economia, explicações na estratégia do Estado em si, né? Então ele fala, não, os pastores podem existir, pastores não, mas ele tem que estudar filosofia, teologia de uma forma clássica, e tem que estudar os valores civilizatórios das culturas tradicionais, né? Porque uma coisa é dizer que as culturas têm diferenças, as religiões têm diferenças de práticas, né? A religião cristã tem uma diferença das religiões tradicionais. Mas outra coisa é demonizar, você dizer que o negro, que o ancestral dele, que o valor civilizatório, o ancestral, a cultura, a civilização dele, né, é algo do demônio, né? Os missionários dizerem isso, usaram um livro 400 que escravizou os negros por 400 anos, dizendo que nós éramos filhos de Cã, né, filhos do pecado, que tínhamos que servir, apagaram nossos mitos, né? Como fala o próprio Bob Marley, quanto tempo vão apagar nossos profetas e mitos, né? E para apagar nossa civilização e isso é interessante para o nosso país. Então, tudo isso faz parte tudo isso tem que vir, né? Tudo isso tem que, e isso é estratégia. A estratégia, as pessoas têm que conhecer essa verdadeira história, né? Então, o Paul Kagame ele fez isso, ele obrigou os pastores. O pastor não pode falar lá que a questão é o demônio, pode falar, demonizar essas questões, porque se do ponto de vista do negro que acha que o ancestral dele é o demônio, do ponto de vista desse ancestral, em termos civilizatórios, esse negro se torna uma aberração civilizatória, uma aberração da civilização, né? E esses pastores formam aberrações civilizatórias que vão contra o projeto e os interesses da sexta região, da região da diáspora, e do Brasil como signatário, o principal signatário da diáspora, né? E até a própria questão da moeda, né? Porque, assim, por que se vai investir em uma amortização de dívida? Por que se vai investir em render um benefício
em um país que não reconhece esse nosso arcabouço civilizatório, né? Em que a própria chefe de Estado ignora o maior liderança negra da África, que com o qual a gente tem uma dívida histórica, para enxuxar uma pessoa e, e transformar recurso público em dízimo. Né? Então é isso, queridos. A gente tem, por um projeto de a gente sabe que tem várias questões políticas, tem várias outras questões, mas assim, enquanto esse apagamento existir, isso aí vai acontecer e isso vai contra os nossos interesses. E eu acho que o golpe de 2016, né, o apagamento dessas narrativas, né, mesmo porque a gente precisa ter uma condição, de alguma forma, né, assim, precisa ter a democratização dos meios de comunicação, né, de alguma forma, para contar essas histórias, essas narrativas, né, mais Caetano cantando Haiti e menos Gustavo Lima, enquanto Caetano estava acontecendo a música do Caetano cantando Haiti aqui, Gustavo Lima estava com você falando tchê, 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 entendeu? Por isso que é necessária uma política, ainda que se haja uma política cultural ligada à Lei Rouanet, ligada ao setor público, né? Mas ao setor privado, mas assim, tem que ter uma política cultural ligada aos interesses nacionais, ao setor público, aos interesses nacionais, para que não haja esse tipo de apagamento e que a gente não haja tudo que houve, né? E outros golpes se sucedam, né? Porque o Brasil tem um papel glorioso no mundo, dentro do contexto desses renascimentos do Sul todos aí, né, que meu trabalho fala, e que esse é o que, como se fala Tolstói, né? Se você quiser falar para o mundo, primeiro fale a sua aldeia, né? Esse e o meu livro, Paulistas, ou Antropofágicos e Fascistas, né? Eu falo agora dos 100 anos, né, do 22, né? 100 anos da semana da pós-modernidade, né? Então é isso, gente. O que eu queria falar é isso. Não sei se eu fui longe. Vocês têm perguntas? Vocês têm questões? Eu tenho algumas questões para colocar. Não sei se o Ricardo quer falar primeiro, quer colocar alguma coisa. Não, você fala primeiro. Fala primeiro, Fer. Alguns pontos me chamaram a atenção, porque, por exemplo, inclusive até grifei aqui nessa questão aqui, quando Ian San está respondendo a Freud, né? Ela menciona que, quando ela diz o seguinte, né? Os poucos que me procuram, né, entre estes que dizem que sou o demônio, querem que apenas lhes faça magias para resolver seus problemas imediatos. Isso é uma coisa muito interessante, né, que termina reverberando por vezes em determinados, vou chamar aqui de vícios comportamentais, digamos assim, né, que as pessoas assumem a partir da perspectiva prático-religiosa, que você já tinha mencionado na live anterior, né, sobre a questão do Exu, né, e como diferenciar as práticas civilizatórias de uma prática religiosa em si, né, que há determinadas distinções. Mas, por vezes, né, dentro de um certo sentido religioso, é utilizado a relação com os orixás como se fosse uma relação exclusivamente particular, individualizada, né? Pessoas fazem isso de uma determinada forma, né? Inclusive, você mencionou lá no final, né? Transgridam, né? E aí se usa um sentido de transgressão que deveria ser voltado para uma prática civilizatória coletiva em nome de determinadas pretensões individualizantes. Eu acho que é interessante quando ela coloca essa fala, ela coloca através de você, né? Você expressando aqui esse sentido poético, nesse diálogo com Freud. Justamente essa questão, né? Que esse ímpeto de transgressão é em pró de um processo civilizatório integrador e não separatista, e não segregador, né? Claro. Então, se você... Pode falar. Não, porque na verdade é o seguinte, você não, como eu falei, você não vê um padre, os gregos, eles são ortodoxos, mas eles têm orgulho dos mitos deles. Os italianos estudam os mitos. O Papa não fala que Vênus é o demônio, ele não vai lá rezar no templo de Vênus para as pessoas fazendo sexo embaixo do púlpito lá, né? Como era na época dos romanos, né? Mas ele sabe que tem uma questão civilizatória. Os nórdicos, eles são luteranos ou ateus, mas você vê filme de Odin, você vê tudo isso, né? Eles não estão fazendo sacrifícios humanos como na época anterior, né? E o Pai Negro aqui vê Thor, vê os mitos gregos, a gente estuda o arete, a gente estuda
toda essa questão da branquitude, dessa visão da branquitude, né? E os nossos valores civilizatórios negros e que estavam nos nossos quilombos, que estavam lá no Xangô de Rousseau e tudo mais, eles são ignorados. Até o Irã, que é um país muçulmano, que é um país não só muçulmano, é uma república islâmica, que não é nem laica. Os mitos persas são estudados e estão na Constituição como patrimônio identitário do povo iraniano, do povo persa. Até, assim, até o Egito que é um país muçulmano, de maioria muçulmana, que é muçulmana, uma maioria muçulmana, você não vê, na verdade, você ouve no passado, né? As igrejas, você não quando você chega, você desce o Nilo, quando eu fiz o cruzeiro lá no Nilo, né? Você desce, você vê as igrejas, né? O templo de Ísis, quando você chega no templo de Philae, no templo de Ísis, em Luxor no Assuã, né? Lá na ilha onde foi colocado, né? Você vê a imagem de Ísis com o filho, que deu origem à imagem de Maria, porque não existia a imagem de Maria. A imagem de Maria veio dali, né? Só que assim, você vê a cara de Ísis, porque transformaram o templo de Ísis numa igreja, né? Então eles pegaram e depredaram a cara de Ísis, né? O rosto de Ísis, faziam depredações dos templos e tudo mais, para apagar os símbolos, para fazer esse apagamento por causa de questões religiosas. E aí, até no caso dos muçulmanos, quando vieram os fatímidas, o próprio nariz da esfinge foi golpeado, né? Mas ainda com tudo isso, o Egito hoje ele se orgulha dos mitos. Quando eu falei para o meu guia, eu sou filho de Oxum e nós somos filhos de mãe Ísis, né? Que nós somos filhos da mesma civilização. Eu tive na Núbia, o Núbio falou coisas do Oriqui de Oxalá, você entendeu? Não que venha direto, mas essas sociedades elas se cruzam, elas conversam, né? E estão no Brasil, estão na Bahia, coisa que eu vi lá no Egito, né? Lá na África, lá na civilização egípcia. E a civilização egípcia é estuda como branca, e os próprios egípcios eles muitos se acham brancos, né? Então, assim, nem todas, mas assim, eles veem os mitos como um arcabouço civilizatório. Agora, aqui no Brasil, você é proibitivo de falar não, eu dava o curso lá na Diaspora Black, eu vou pegar, mas eu vou pegar isso, mas não vou falar o nome do orixá, porque não sei o quê. Porque, assim, o pastor, que legitimidade tem um pastor analfabeto para fazer isso, gente? Né? E o Estado deixar acontecer isso, não ter uma fiscalização da Lei de 10.689, uma punição dos professores que fazem isso, porque isso é estratégico para o nosso país, né? É estratégico para o nosso arcabouço cultural, para o nosso desenvolvimento cultural. Isso, nossas universidades, a USP mesmo, eu saí, foi muito perseguido na USP justamente por causa disso, né? Por falar essas coisas. Quando eu me assumi negro, nossa, o ódio, né? O ódio falava dessa visão dialética, né? Porque Hegel, não sei o quê. Hegel é importante, mas Hegel, ele falava que esses povos, eles tinham, por ter essa questão dessas dinâmicas nossas, eram dinâmicas inferiores, porque a Europa, olha as narrativas, né? A Europa, as dinâmicas da Europa, elas não se influenciam, né, por outros povos, porque elas são superiores, né? E a gente vê Hegel como se fosse o nós, né, na universidade, e o negro como se fosse o outro. Sendo que o negro é o outro, quando eu vi que o negro, o Hegel é o outro, a gente tem que se dar como outro, a alteridade, e o negro, nós, isso é o nós. Isso é o nós. O Hegel, o Nietzsche, e é o outro. Né? Faz parte da nossa processo civilizatório, mas eles são o outro. A gente tem que ter, por isso que eu falo, que todo estudante brasileiro que vai fazer um intercâmbio tem que passar 10 dias num quilombo, numa tribo indígena, para não voltar, para não ir lá fora, abanar rabinho pro gringo, né? Então é isso, querido, porque o pessoal vai, que nem certos presidentes que a gente tinha, né? E aí você vai ter intelectuais que criam a teoria da dependência econômica, da dependência que nem o FHC, né? Que era de esquerda, né? Que cria a dependência, que a diplomacia brasileira seguiu por muito tempo, né? A gente tem que ter uma diplomacia ao Ubuntu, né? A diplomacia tipo, é o Ubuntu. Se os nossos diplomatas conhecessem, né? Se você sente... Porque, na verdade, assim, os nossos valores civilizatórios, né? O brasileiro não se sente, muitas pessoas que vão estudar as línguas, mas, eu sou descendente de europeus, eu me achei muito tempo descendente de italianos, né? Até eu ir para a Itália, até ir para a Itália, para a França e Itália, descobri que eu era negro, né? Então, se você tivesse essas pessoas conhecendo, porque assim, esses valores civilizatórios, o valor civilizatório, uma coisa importante aqui, né, que tem a ver com o que você falou.
dos mitos africanos. Por que a gente tem que estudar na civilização? E os terreiros têm que ser esse local, né? Não um pai de santo, mas um estudante de uma federal que faça um trabalho nessa área de cultura africana, que receba uma bolsa da CAPES, que receba uma bolsa, né, que receba uma bolsa para fazer esse trabalho no terreiro, para falar desses valores, desse trabalho dele, desses mitos, né? Tem que colocar esses valores, né? Porque, assim, esses valores dessa filosofia africana decolonial, que fazem parte nossa tradição, que são de interesse nacional. Porque, por exemplo, o negro, quando se descobre negro, ele não tem dúvida que é brasileiro, né? Pelo um conceito que se você fala na academia, as pessoas riem, mas faz parte do nosso arcabouço civilizatório. E nossa academia branca, supostamente branca, de pessoas embranquecidas, né, que não se reconhecem negras, querem ter essa visão cartesiana e linear, que eu falo no final, que né, sejam menos cartesianos e mais felizes, né, assumam sua sexualidade, assumam sua natureza real, sigam sua natureza real, né? Então, assim, se as pessoas fossem menos cartesianas e mais... Então, esse conceito que eu falo, né, que é importante, importante para a estratégia nacional, né? Os negros, você sabia que os negros, eles mesmos escravizados, eles lutavam na Guerra do Paraguai? Você acha que era... Por que existia que eles lutavam na Guerra do Paraguai? Porque existe um conceito civilizatório lá na África, né, que se chama Onilê, entre os Yorubás, fazendo um recorte dos Yorubás, é Onilê, mas tem outros povos, mesmo urbanos, que tem outros recortes, né? Mas, assim, Onilê, quando você fala o Orixá Onilê, Ogum é um Orixá Onilê, Oxóssi é um Orixá Onilê, Nanã é um Orixá Onilê, são Orixá da terra, né? É o sentido de pertencimento. O negro africano, ele acha que ele pertence à terra onde está o assentamento do Deus dele, do ancestral. O assentamento do Deus dele, né? Por isso que os negros na escravidão aqui no Brasil, eles não se socializavam muito com os negros brasileiros. Porque o brasileiro, ele via a África como a terra do ancestral, mas ele tinha certeza que ele era brasileiro. Porque o Onilê dele, esse conceito civilizatório, o ancestral dele, o orixá dele, está onde ele nasceu. O orixá, o que manda no Ori, está onde ele nasceu, né? E aí, hoje em dia, quando a gente vê os brasileiros, o americano, de certa forma, quando é negro, ele fala América, né? Eles falam, não, América, porque eles sabem que eles são negros, mas eles têm esse amor aos Estados Unidos, né? Essa coisa pela paz, mas por esse conceito, né? E no caso aqui foi usado na Guerra do Paraguai, né? Os griots da Revolução, né? Os griots da guerra. A gente tem que estudar isso e saber de onde vem, né? Se nossas mulheres, se deu certo, a nossa economia cresceu lá 10%, é por esse conceito civilizatório. Mas a gente tem que conhecer essas narrativas. Não pode ter o apagamento dessas narrativas por um projeto de poder de pessoas que exploram a fé, né? E querem propagar a ignorância, né? E as pessoas já você fala de não vou falar de orixá, né? Porque não sei o que a pessoa vai achar, porque você não tem nada a ver, né? Até o Irã, a gente está que nem o Afeganistão, né? O nosso Talibã cristão, esse é um Talibã cristão, né? Um Talibã cristão, porque invade terreiro, apaga os valores civilizatórios, o Afeganistão faz isso, e aí a gente tem os afegãos chegando aqui no Brasil por causa disso, por causa do Talibã, né? Pra gente que não se... E aí as Nações Unidas fazem vista grossa. E aí é muito engraçado, né? É muito engraçado os americanos, né? Os americanos, com todo respeito, né? Com todo respeito, que eles fazem lá aquela coisa, as agências, a USAID e tudo mais, as agências americanas, vamos fazer lá um edital, a gente está importando com a depredação dos terrenos no Brasil, né? Aí eles pegam, fazem um editalzinho lá de 1 milhão, 2 milhões de dólares, né? E aí as empresas americanas, né, investem 500 milhões em evangelização aqui dos nossos índios, né? Para ter o apagamento dos nossos índios e dos nossos quilombos. Não contra a evangelização, a cristianização, porque esse é um processo civil, é um processo... a questão íntima é uma coisa, mas assim, processo civilizatório para pagar nosso arcabouço civilizatório por essa questão de Marx aí que eu falei, né? Para o domínio colonial,
né? E aí esses locais, essas igrejas atacam esses terreiros e conseguem, nossa Câmara e no nosso Congresso, né, por essa penetração política, ter um discurso hegemônico dentro da política, dentro das políticas públicas, porque, por exemplo, no governo Bolsonaro, imagina se ia ter um livro do Falácio Orixá, você fala Orixá. Eu já perdi emprego na Câmara Árabe, né? Porque eu falei, quando a dona Cláudia Orozco, eu falava árabe, eu tenho um pouco de árabe, eu tenho um básico do árabe, mas do francês bem o inglês. Ela precisava de alguém para pegar as pessoas no aeroporto, né? E aí ela falou, olha, a gente tem uma pessoa aqui, que a gente não entende, ele não bebe. Ele não bebe no certos dias, assim, ele não bebe, né? As pessoas saem, ele não bebe. Falei, eu não bebo também por causa do meu orixá, né? Justamente porque tem uma lenda que fala de Xangô, quando ele fez pela questão do valor civilizatório, da coexistência, do fogo da coexistência, que nos faz um país de todos de fato, né? Brigar os pais dos outros. Ele fez a paz com maleza, aí ele deixou de beber vinho da palma e comer carne de porco. E eu evito carne de porco e não bebo álcool, né? Um dos motivos é por causa dessa ascendência direta com Xangô, né? Então, assim, esse valor civilizatório dos africanos que está lá atrás, você vê um apagamento disso em nome de um projeto de poder, né? Que não interessa nosso Estado, não interessa nossas tradições. E quando eu falei para ela isso, ela chegou para mim e falou, orixá, imagina, você tem que ser discreto. Ou seja, você tem que ser discreto. Não posso ter uma pessoa aqui que fala de orixá, porque é o embaixador, o que ele vai achar? Né? E justamente, essa questão do Xangô não dá algo mais, é porque tem o Oriki Xangô que fala, ele reza a cerimônia para o muçulmano, em homenagem à paz com os muçulmanos, né? Xangô, eu tive que estudar o Corão, né? Lá que eu vi que a questão na Sura dos Poetas, quando eu estive na Núbia, junto com os núbios, né? Estudando as suras dos sufis núbios, na Sura dos Poetas, né? Lá na questão da oralidade, falando assim, na Sura dos Poetas, que eles interpretavam dessa forma, né? Todo poeta é um profeta, a poesia tem que ser vivida pelo poeta, né? Senão ele se torna um hipócrita, né? E aí, por isso que eu falo que as profecias das poesias por isso que eu falo, né? Ele virá impávido como Muhammad Ali, né? O renascimento do Oriente Médio, em ligação com nossa, né? Nessa profecia que é um índio de Caetano, né? Nessa profecia que se tornam nossas misturas culturais nesse Renascimento Sul. Mas só voltando, ela falou dessa questão do orixá, não, você não pode, porque não sei o quê, você vê a ignorância, justamente, porque tinha paz com os muçulmanos, né? Eu conheço mais os 99 nomes de Deus são colocados como os nomes dos orixás, na questão, existia um sincretismo, né? Existe um Odu, dentre os Odus de Ifá, né? Que é o Turamedi, que ele começa com Deus, ele começa com Bismillah, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Deus clemente e misericordioso, né? Que é como começa toda a sura do Corão. E é um Odu de luta, da integração, dessa questão de manter o tradicional e ressignificar o novo, os nossos valores civilizatórios. Aí você vê uma cretina de uma câmara árabe, chega para você e fala que você é orixá, é o demônio, é o chá chorando. E aí chegou o cara, o dono o diretor, ele ficou quieto. Porque assim, é institucionalizado na nossa cultura, né? Quando eu falava da Rota dos Orixás, quando veio o príncipe da Nigéria aqui, que a gente queria fazer a Rota dos Orixás, que a gente vai querer fazer nos projetos da Sexta Região, de fazer uma integração entre Brasil e África, dos brasileiros, fazer a Rota dos Orixás, todo um projeto de movimentação econômica entre Brasil e África, todo mundo da África para o Brasil e do Brasil para a África, né? E ela chegava nas operadoras de turismo exótico, as pessoas riam quando eu falava que era para ir para a cidade de Oxum. E às vezes as pessoas eram negras, né? Você vê esse apagamento, é um absurdo, né? É um absurdo. Então, é isso, querido. O que mais você quer falar? Vou comentar algo, Ricardo? Olha, eu acho bastante importante tudo que foi comentado. Eu também tenho essa visão
da matrilinearidade, entendeu? Eu acho que o Freud aí apanhou bastante no divã, sabe? Embora fosse Yansan que tivesse talvez deitada, né? Ela bateu nele sentada. Então, imagina o alemão clássico, o vienense, né, que segue, no caso Dora, histeria e tudo mais, o clássico, né, vendo isso, né, falando, vômitos na cara de Freud, né, e aí o que eu gostei da questão de Viena, né, porque assim, não, eu queria que isso tivesse sucesso aqui, né, que tivesse espaço, que fosse uma coisa popular, que as pessoas tivessem menos Queruchu, menos Queruchá, menos Simone Maraíza, menos essas questões aí que a cultura gospel, né? E desse mais atenção a isso do que o pessoal lá em Viena, né? Do que abanar o rabinho pro gringo, né? Mas assim, que ele reconhecesse, né? Que assim, reconhecesse, que é reconhecido na Inglaterra, eu sou filho de Oxum, eu sou filho de Oxum. É assim, o Oriki de Oxum fala, ela não presta reverências ao rei, porque ela é uma rainha. Nós somos reis, somos rainhas, somos filhos de reis e rainhas. Né? E se nossa cultura ela é epistemologicamente apagada, a gente vai se assimilar e ser subdesenvolvido sempre. Né? Então, assim, na questão, mas eu só achei legal lá de Viena e tudo mais, né? Do Norte e tudo mais, porque foi justamente hoje Hitler, né? Eu fui considerado o Brecht, né? Que fez o Drago Xenopa, a ópera do Televidez, que deu origem à ópera do Malandro, do Chico Buarque, né? Que eu fui considerar lá o novo Brecht negro e latino do século XXI, justamente no lugar onde Hitler foi recusado 3 vezes, né? Para estudar, né? Ainda que por pessoas antirracistas, por pessoas antifascistas, os antifa lá, os artistas antifa de lá, né? Que vem essa questão do renascimento do Sul, que tem a ver que, eu falo que a Europa precisa ter um renascimento, não é que uma questão de voltar-se contra a Europa, mas a Europa, para ter um renascimento, ela tem que reconhecer sua dívida colonial e sua diversidade interna, né? E parar com essa putaria de apoiar batalhão nazista na Ucrânia, né? Por questão de poder para desovar a arma, né? Para desovar a arma, né? E nas narrativas transformar um líder que tem um início, que tem uma visão de descolonizar, dessa visão multipolar, né, justamente está estrategicamente ligado à geopolítica da Rota da Seda, dos renascimentos do Sul que nos interessam, né, e transformar em heróis esses nazistas, né. A Europa tem que seguir seu caminho próprio, né, e meu trabalho no Renascimento Europeu é fazer justamente esse diálogo, né, com a África, mas com a gente mudando o nosso diálogo, mesmo porque o nosso PIB nós vamos ser, o Sul vai ser detentor da maior parte do PIB mundial, né, de 80% do PIB mundial. Mas se a gente não mudar, não fizer nossas revoluções, né, como eu falo, né, Marx falava, a revolução começa, a filha da revolução é a violência. Eu já falo, né, a revolução só começa com algo que pode conquistar o coração do ser amado, né, ou de uma mulher, né, que é a poesia. Né? A gente vê que a revolução do Renascimento africano começou com um poema de Rabindranath Tagore, a luta contra a apartheid com o canto de Miriam Makeba, a Revolução Cubana, que teve a Revolução, Silvio Rodrigues foi importante, Mayakovsky na Rússia. Né? Ou seja, o Sul tem que começar a fazer suas revoluções, fazer suas revoluções culturais, seus renascimentos culturais. E aí eu escrevi todos esses livros, né? O Índia Vedanta e Educação para o Renascimento Hindu, o Tao e a Educação para o Renascimento Chinês e para o Renascimento Sudeste Asiático, 2 livros para o Renascimento 3 livros para o Renascimento do Oriente Médio, né? Cartas Persas aos Trópicos, que é conversas minhas com uma feminista iraniana, né? Cabeça quente já. Então, que é uma conversa minha com uma feminista iraniana, né? Que não é uma imitação das cartas persas do Montesquieu, mas que fala de estranhamento entre culturas, né? De diferenças culturais, né? De visões decoloniais, visões culturais, né? Uma feminista iraniana que viu os capítulos do Gole, e aí a gente começou a trocar poesias, né? A gente trocava Fernando Pessoa pelos poetas persas, né? Porque assim, é como eu falo, né? Em Cuba se aprende, né? Que só a cultura liberta, né? A felicidade de uma pessoa, a pulsão criativa, a cultura é necessária, o desenvolvimento cultural,
né? Mais pessoas têm que ter essa visão, mais filosofia, menos tecnologia. Isso é estratégico, sabe? Senão você tem pessoas de cargos de perfil técnico, né? Pessoas de perfil técnico, que você forma pessoas, muito importante no mercado de educação, pessoas com perfil técnico, mas que não tem esse desenvolvimento dessa ideia, desse nacionalismo necessário, desses valores civilizatórios necessários. Isso é apagado por questões religiosas, de exploração da fé, né? Tem que ter muito cuidado com os acordos que se fazem com essas lideranças, né? Até que ponto, né? Isso pode se voltar contra, né? E é contra contra os propósitos mesmo de interesse econômico do Estado brasileiro. Né? Então é isso, gente. O que eu queria falar. Então, cartas eutrópicos. Eu tenho uma antropologia dos orixás, a pedagogia dos orixás que vai sair aqui para Renascimento Latino. Tem a Glória de Minha Mãe, o Castelo de Meu Pai, que é um diálogo com obras do eurocentrismo e a visão, a história da minha mãe e meu pai dentro do romance Oriqui. Eu tenho Eu em Pessoa, diálogos com a poesia de Fernando Pessoa, 100 anos depois, né? Que é um diálogo entre o Renascimento Latino, o Renascimento Europeu e o Renascimento Africano. E eu tenho últimas cartas seladas com as últimas lágrimas de Mayakovsky para os poetas das revoluções através de todos os tempos, né? Que é para o Renascimento Russo. Então, assim, em conversas, né, para lançar o Brasil, né, nossa diplomacia Ubuntu, né, em conversas com esses renascimentos do Sul, para ter um alinhamento do Sul, né, na estratégia dos BRICS, na estratégia do CELAC, na estratégia da União Africana, com Lume. Assim, o cultural não é só o econômico, né? O cultural, as coisas começam no cultural. Porque enquanto as pessoas estiverem fazendo tchê, elas vão estar na praça lá, querendo arma, e enquanto elas não entenderam o que estava lá na música Haiti do Caetano Veloso, enquanto elas não consumirem mais Mônica Salmazo e menos Maiara e Maraísa, né? Enquanto o axé tiver mais cantora de Ilalala do que Margaretes, né? Do que Margaretes e Mariene, né? E Betânias, que são as maiores cantoras, eu acho as maiores transgressões, que eu acho um absurdo, né? Elas não serem reconhecidas das formas. A Margarete agora foi reconhecida, ela foi tão injustiçada. Para mim, eu fui menino do Maciel, né? Eu morei ali na Santo Antônio, né? Em Santo Antônio, na Rua Direita de Santo Antônio, número 4, né? Minha mãe tinha uma boutique na rua, que ela ofereceu em Ançã, na Avenida 7 de Setembro. Eu morei alguns anos na Bahia, né? Tanto quanto me perguntam lá fora de onde eu sou, eu falo que eu sou baiano, né? Antropofágico paulistano, mas baiano. E assim, você vê essas cantoras da Bahia, tem muito a oferecer, né? Esse pensamento e tudo mais. É o centro do Brasil, de onde sai tudo isso, né? Então você tem que ter uma arte que seja que ensine a pensar, que ensine a transgredir, uma cultura que leve a isso, porque isso é estratégico, gente. Você não pode deixar. Isso tem questões econômicas envolvidas, tem interesses econômicos para que as pessoas conheçam. Porque assim, as microeconomias têm que seguir suas próprias naturezas para que contribuam com as macroeconomias. Nosso mercado é matriarcal. Então a gente vê no Henrique de Ançã, a gente vê nessa obra, né? Mas enquanto nossa universidade fala do pai romano, do herói negro e apaga a heroína, o cara da agência de turismo ri quando você fala que você quer levar a gente para conhecer o Xum, né? A gente está indo aonde, querido? Qual é esse interesse? Né? E eu acho que isso que a gente quer, a gente pretende, com a sexta região, também ter capital para investir nessa questão cultural. Né? É importante, porque não adianta você dar um benefício, né? E a pessoa e não ter algo que é interessante até para a economia e para os interesses da própria sustentabilidade do projeto em si, né? Entregar tudo na mão do gringo, né? Que vai destruir com tudo, com a mentalidade que ele tem, que não sabe o que é. Não faça mal à minha cabeça pertence a você. Nossa cultura Ubuntu. Que está dentro dos renascimentos do Sul como nossa contribuição. Então é isso, filhos. Então é isso, né? Fora da casinha, né?
Então é isso, né? Eu acho que só para complementar aqui algumas impressões, né? Eu acho que é muito interessante quando você coloca essa oposição da figura de Ansan referente a Freud, né? Que é justamente a psicanálise, por muitas vezes, é utilizada como um instrumento de uma suposta, uma falsa libertação, né? Quando, às vezes, termina reforçando determinados comportamentos. E até uma questão aqui que a gente levanta aqui, que a gente questiona aqui no canal, porque a gente tem um quadro aqui no canal chamado Filosofia para Psicólogos, né? É com um amigo meu que é psicólogo, que é um freudiano, e é uma questão que eu questiono muito a ele, é como a psicanálise ela se torna, por vezes, um reforço de um discurso específico referente a determinados diagnósticos que ela nutre referente à sociedade, perdão, baseado, né, numa estrutura patriarcal, baseado numa estrutura que entende a ideia do desejo como falta, né? E é justamente tudo isso aqui ao contrário que aparece no diálogo de Ansan aqui, né? Em um sentido ascético que pretende, de certa forma, por mais que pretenda erigir um diagnóstico específico, e a própria ideia de diagnóstico já é problemática aqui no sentido social e das subjetividades, né? Ela termina reforçando uma narrativa sobre o comportamento, sobre a sexualidade no sentido restritivo, né? E a figura de Ansan aqui, claramente, ela contrapõe, ela transgride essa reverberação patriarcal a partir de um sentido matriarcal baseado nas raízes, né, civilizatórias africanas, né? Então, acho que isso é muito interessante para poder pensar esse lugar da clínica e da própria psicologia, de um modo geral, não só da psicanálise, sabe? Claro. E esse discurso religioso que a Igreja Católica, agora as igrejas evangélicas colocam como demônio essa mulher, né, para reprimir, que as negras reprimam sua sexualidade, né, que é essa visão da repressão da sexualidade, de não seguir a verdadeira natureza, né, homem, mulher, sei o quê, e apagar isso. Falam, não, na civilização, porque assim, coloca o Deus como isso, mas em termos antropológicos, para os africanos, Deus é andrógeno, né, a divindade é andrógena, né. Isso tem implicações na visão de mundo, na dialética africana, em tudo que foi construído, nessa visão matriarcal, do mercado matriarcal, né? E assim, a visão do Deus judaico-cristão, judaico-cristão patriarcal, hétero, né? Isso serve ao reforçar a ideia do patriarcado, a ideia do patriarcado na sociedade, né? E todas as implicações que se trouxe para civilizações, boas e ruins, mas as implicações que trouxe para civilizações, e que a gente vê que não é da nossa natureza. Então, você vê justamente, né, essa heroína negra é a nossa verdadeira heroína, são nossas mães, né? Que são reprimidas em suas sexualidades, que são reprimidas em nossas mães negras, que são colocadas de lado, que giram a economia do país, assim, serve só para servir, né? As ideias do patriarcado. Por isso que ela é demonizada, por isso que a questão dessa pulsão, dessa liberação da pulsão, né, é tão demonizada, tão colocada dessa forma, porque se a pessoa começa a questionar e estuda lá na antropologia, não, a divindade é andrógena, no mercado matriarcal, e como a ideia do matriarcado, toda essa estrutura do patriarcado, toda essa estrutura do capital, que vê os sinais de final, né, vê seus sinais de decadência, né, para dar uma nova ordem, né, para dar uma nova ordem de menos guerra, mais mercado, né? O mercado vem contrapondo a guerra, né? O mercado das mulheres transgrediram, e o mercado contrapôs a guerra, né? Se você tem isso, quem vai vender arma, querido? Quem vai jogar arma lá na Ucrânia? Quem vai jogar lá uma obsoleta na Ucrânia para ter refugiado, para não sei o quê, né? Essa ordem patriarcal, ela tem todo um contexto. Quem vai explorar, quem vai fazer guerra por petróleo, quem vai fazer essas narrativas todas, essa construção simbólica, né? Porque se você tem uma ideia de criação dentro da antropologia, você pode criar, meu Deus, papai, tudo mais. Mas se você tem uma ideia de criação na antropologia, que mantém o tradicional, ressignificou o novo, nossas dinâmicas sociais reais do Brasil, que a gente acontece, para você entender porque o negro lutava no Paraguai, que ele tinha esse sentido de pertencer à terra, né? Que o negro não tem dúvida que é negro, que é brasileiro, né? Todas essas questões que fazem parte do nosso arcabouço civilizatório, né? Que vão muito além de uma questão religiosa, que a pessoa pode ser, e que isso é apagado. Porque se a gente for esperar a Globo fazer alguma coisa, querido, o nordestino vai ser lesado, que nem naquela novela, corrupto e caricato, né? A novela das 8 não vai falar do mito africano, né, dessas questões, porque não interessa para o patrocinador. A
A gente tem que ter uma concessão, a gente tem que ter um canal, a gente tem que ter um meio de comunicação, a gente tem que ter uma comunicação de massa, né? Que faça os interesses do Estado, que faça que isso chegue, né? Que tenha essa comunicação, a liberdade. Por isso que a democratização dos meios de comunicação é tão importante, né? A gente está pensando no Estado, né? Se a gente tiver uma concessão, né? Em usar o benefício nos primeiros 2 anos para fazer uma ideia até que o governo podia fazer com o Bolsa Família, né? Para receber, não sei como poderia ser, para trabalhar a questão das pessoas entenderem por que elas estão fazendo, direcionar a utilização dos recursos na economia de forma a criar esses mercados, para as pessoas terem ideia do consumo, do mercado consciente, que é interessante aos propósitos do nosso conhecimento econômico, do final da fome, né? Mas no nosso caso, a gente está pensando em pegar o QR Code, né? O celular, e a pessoa apontar na televisão, você vai ter que ver tal programação, essa série dos orixás. Você tem que ver isso. Você vai ter que ver tal programação, né? Aí já cai lá no teu QR Code, você recebe o teu benefício, né? Então é isso, porque se a gente deixar o benefício ao benefício, as igrejas vão pegar, vai virar dízimo, querido. E vão dizer que a gente é demônio, né? A gente tem que trabalhar essa questão cultural, se você tem um benefício, e o governo pode trabalhar isso com o Bolsa Família, para os propósitos do Estado, né? Para os propósitos econômicos, para mostrar, falar da economia, mostrar de repente numa TV, não sei, num horário de TV, mostrar a questão das Severinas, ou em vários horários, falando da questão da economia colaborativa, falando de uma forma que as pessoas entendam que o consumo, a forma como que ela usa aquele benefício, pode gerar X ou Y dentro da economia do país, né? Dentro da economia e dentro da recuperação econômica do país e para o combate à fome, né? E isso uma inteligência econômica, né? Uma inteligência do Ministério da Economia, né? Junto com o Ministério desse desenvolvimento, tem que fazer, né? Pode fazer. É uma ideia. Aí a gente vai querer usar nosso para ter essa questão ideológica, porque assim, não adianta, porque assim, o que aconteceu com os 13 anos de governo Lula, né? Teve benefícios e as pessoas achavam que era o pastor, as pessoas achavam, e aí foram votando no Bolsonaro, quando teve uma mudança das narrativas, né? Porque a gente tem que dominar as narrativas, né? Quando teve a mudança das narrativas, né, da era pós-moderna, a mudança da era do fake news, né? A gente que era da guerrilha digital, né, que ficou uns 4 anos lá no Facebook, né, falando o mundo inteiro, e daí eu da diplomacia popular, né, a gente ficou da guerrilha digital, da diplomacia popular, né, a gente viu a coisa aí pro WhatsApp, né, e para as narrativas do fake news, né, meus irmãos do WhatsApp são bolsonaristas por causa disso, né. Eu tenho uma visão ligada à política, ligada mais à questão política, né, porque eu tenho estudo, eu estudei na USP, eu estudei, nós estudamos, né, e as pessoas mais pobres não estudaram, né. Mas as pessoas que têm só uma formação técnica, que não tem uma formação filosófica, que não tem uma formação politizadora, né, elas seguem essas questões, né, e assim, seguem, e as pessoas com mais medo que seus filhos se tornassem homossexuais, porque assim, ninguém se torna homossexual sem ser de fato, né, ninguém se torna homossexual sem ser de fato, né, pessoas, como se fala nos Yorubás, né, siga a sua natureza, as tradições africanas, né, você tem que liberar sua pulsão, para você não... justamente, não tem a questão da medicação psiquiátrica, tudo mais, não tem muito disso. Muita gente sofre tortura psicológica, tortura psiquiátrica, por causa de não liberar suas pulsões, né, por causa dessa questão religiosa, né, que serve que serve a esses propósitos, né. Então, assim, se as pessoas tivessem uma ideia maior, a ideia do consumo, de como que elas consomem, como que elas fazem, o que elas devem fazer, como que elas devem agir, né, de uma forma estratégica para criar esses mercados para recuperação, né, seria totalmente diferente. Pronto, querido, quero que seja o que eu queria falar. Ok, então só tenho a agradecer mais uma vez, né? Seja mais uma vez aí, se sinta à vontade aqui no nosso canal para voltar quando quiser propor qualquer outro tipo de exposição, né? E sigam aí os trabalhos do Ivan Poli, depois ele manda aí os links aí para a gente colocar na descrição, né?
E se inscrever no canal, participe dos nossos grupos aí também na descrição. Muito obrigado. Obrigado, querido. Valeu, Ricardo. Continue transgredindo como nossas mães, nossas verdadeiras heroínas. A gente vê essas novelas, as mulheres, minha mãe, eu vejo, ela fica quieta, ela fica vendo as novelas onde a mulher negra é escrava, onde a mulher negra é empregada, ou mesmo quando ela é rica, é uma coisa irreal, a gente não vê. A gente não vê uma construção simbólica de uma mulher como ela, a história dela, que eu escrevi em Ogoiami, em Yorubá, que faz sucesso, que as mulheres lá de Soweto, as mulheres sul-africanas feministas, né? Da minha tia, que deixou de ser adicta, ligado a quando ela a partir de toda a luta que ela teve, né? Pela crença na utopia que ela tinha, como militante do panfletária lá na época do Partido dos Trabalhadores, tudo mais, né? Tudo isso, né? Que ela se desintoxicou, que ela se desiludiu quando ela viu a sociedade se corrompendo como era e tudo mais, que é contra a natureza da sociedade dela, do que ela acreditava, né? E ela pirou, né? Ela foi morar junto com o pessoal da rua, né? Ela foi morar junto com o pessoal da rua na Praça da República, né? E aí ela caiu nas drogas, né? E o crack a gente sabe que a CIA criou, né? A gente se tem coisas que os americanos criaram por uma questão de exterminar a população negra que não se adequava às condições, né? E ao comportamento do espírito do capital, né? Essa população, né? Porque a gente sabe tem estudos que falam que o crack ele tem um efeito maior quanto maior é a melanina da pessoa, né? Então tem um efeito destrutivo e é de extermínio da população negra mesmo, né? E ela se liberou do crack quando ela teve que cuidar da filha dela, ou seja, o valor civilizatório da ancestralidade, da senioridade, da ancestralidade. Quando a mãe dela morreu, não, eu tenho que cuidar da minha filha, então eu vou me desintoxicar. Não foi Jesus, não foi o Senhor, não foi não sei o quê, essas clínicas que colocam a pessoa pela fé, não contratam um psiquiatra. Ela fez um tratamento com psiquiatras, de intoxicação, mas motivada pela ancestralidade, por um valor civilizatório africano. E ela é espírita hoje, né? Espírita kardecista. E os valores civilizatórios. E olha como se as pessoas conhecessem isso, né? O quanto isso é importante. Então é isso, querido. É isso, muito obrigado mais uma vez, tá bom? E até a próxima oportunidade. Abração, Ivan. Abração, querido.